Olá, iluminados! Gente, esse relato da Flávia, uma seguidora aqui do canal, eu achei muito interessante e emocionante. Ela me contou que com 2 anos de casada, eles resolveram ter um filho, né? Então eles começaram a tentar, só que passou 1 ano, 2 anos e nada dela engravidar, né? Então resolveram passar por um médico, né, para saber qual era o problema. E lá, infelizmente, descobriram que ela tinha uma baixa reserva ovariana, né? Que dificultaria muito uma gravidez. A Flávia saiu de lá arrasada, muito triste, né? Só que um dia, gente, ela chegando do trabalho, que ela abriu a porta da casa dela, ela viu no meio da sala dela um menino, né? Com uma camisetinha branca, um shortinho azul, tendo mais ou menos assim uns 5, 6 anos, né? E ela se assustou, então ela foi acender a luz para ver direito, a criança desapareceu. E ela não contou para o marido com medo dele não acreditar, né? Então, só que essa criança, a partir desse dia, começou a aparecer muito nos sonhos dela, né? E chegou uma noite que ela sonhou que ele estava na sala vendo televisão e ele chamava ela: mamãe, vem assistir comigo Bob Esponja, né? E ela ficou toda emocionada. Aí ela contou para o marido, né? Então o marido disse que já que ela quer tanto ter um filho, por que não adotar, né? E ela adorou a ideia, né? Então começaram a correr atrás da adoção. Até que passou assim mais ou menos 1 ano e meio, eles foram chamados por um orfanato lá de Curitiba, né? E ela foi toda emocionada com o marido conhecer a criança que seria seu filho, né? Gente, quando levaram ela para o pátio do orfanato, de longe ela avistou uma criança com uma blusinha branca e um shortinho azul. De longe ela reconheceu a criança do sonho. Gente, aí ela se aproximou da criança e perguntou se a criança gostava de desenho, né? E ele disse que sim, que gostava do desenho do Bob Esponja. Olha, nossa, isso deixou ela com toda certeza que aquela criança sempre foi dela, gente. Apenas havia chegado antes no plano espiritual, né? Hoje, gente, ele já é um rapaz, né? A Flávia tem o costume de dizer sempre para ele: filho, eu já o conhecia antes mesmo de encontrá-lo no orfanato, né? E ele apenas sorri para ela e diz: eu já te amava mesmo antes de te conhecer. Olha que lindo! Nossa, esse mundo espiritual era maravilhoso. Nos sonhos ela conheceu o filho que seria dela, né? Gente, olha, porque algumas almas não se encontram por um acaso, elas apenas se reconhecem, né? Ai, é muito interessante. Gente, olha, não se esqueçam de se inscreverem, dar o joinha, fazer um comentário que eu ainda vou estar passando por aqui, tá bom? Até lá, fui!